Olá pessoal, estamos começando mais um episódio da resenha Glicogênio aqui pelos estúdios da Rádio Mídia. Este é o primeiro episódio da nossa terceira temporada. Olha quanta coisa já passou por aqui, hein? Vamos lá, antes de apresentar a nossa convidada de hoje que vai falar muito sobre movimento, vamos para a nossa vinheta. Bom, hoje nós estamos aqui para falar muito sobre movimento com a Cláudia Ottoni. É tanta coisa, gente, que eu vou ler aqui um pouquinho. Ela vai se apresentar, mas eu vou falar um pouquinho da Cláudia. A Cláudia é bastante conhecida aqui na cidade de Atibaia na área de educação, especialmente no campo da educação física e desenvolvimento infantil. Ela é fundadora da Escola Motriz, muito conhecida aqui em Atibaia, que se destaca por seu enfoque no desenvolvimento físico e motor das crianças. Ela vai me corrigir se está tudo certinho, tá, gente? A escola é voltada para o ensino da educação física de forma integrada, com a utilização da motricidade. É isso mesmo, eu estudei certinho. Isso mesmo. Cláudia, muito prazer em recebê-la aqui. Tá? A gente gostaria que você falasse um pouquinho, a gente vai falar bastante coisa, mas fala um pouquinho, quem é a Cláudia, como tudo isso começou? Tá bom, primeiro eu também agradeço bastante o convite, me sinto até lisonjeada, né, de fazer parte dessa história de vocês. Eu vi os podcasts dos amigos, tem vários, muita gente, muitos alunos conhecidos, meu treinador, 2 dos meus treinadores, gosto muito do programa de vocês. Então, eu sou a Cláudia Ottoni Caiado Pereira, que esse é o nome, né, do casamento. Do casamento. Mas a minha história de família é Cláudia Ottoni. Eu fui uma menina muito levada, sapeca, difícil para os pais, a 4ª filha de 5 filhos. Nossa, uma família gigante, então. Sim. Minha mãe teve 5 filhos em 6 anos. Então, a gente tinha uma casa... Uma escadinha. Uma escadinha. É uma escadinha. Uma casa muito ativa, muita bagunça, assim, né? De filhos, muito movimento, Cláudia. Muito movimento. Mas eu tinha esse perfil, um destaque pro movimento acelerado. Os seus irmãos também ou não? Não. Mas você? Do esporte, sim. Os 2 primeiros gostavam. O caçula tentou ser jogador de futebol. Foi até jogador. Foi jogar no exterior por um tempo. Voltou. Viveu isso intensamente, assim, essa questão do esporte no futebol. Mas de procurar muitas e muitas outras atividades, né? Viver o esporte intensamente e se formar depois como profissão no esporte, fui só eu. Acho que era esperado. Acho que eu nasci já dizendo que ia ser professora de educação física, né? Você seguiu ali já? Eu segui, nunca pensei em outra coisa. Olha que interessante isso. Tinha dificuldade na escola, era uma aluna regular para ruim, porque não parava quieta, né? Sim. Precisava sentar na frente. Depois que cresci um pouquinho, fui sentar no fundão, fazia bastante bagunça. E quando eu entrei na faculdade, que era de educação física, eu mudei completamente. Foi um direcionamento, assim, para ser uma estudiosa. Fiz 3 pós-graduações, não, 2 pós-graduações e fiz o mestrado e adoro estudar. Cláudia, assim, você está colocando, né, que desde sempre você era do movimento, gostava. O que te inspirou? O que te motivou? Então, acho que era da personalidade isso, né? Você nasceu. Nasci com esse diferencial de não... acho que eu não conseguia mesmo, nem que eu quisesse, eu não conseguia fazer outra coisa. Eu estava viva e, por sorte, tive uma família permissiva que abriu isso. Né? Minha mãe entendia isso, me levava, meu pai sempre te me apoiou, levava. Eles sempre te apoiaram. Sempre. Todas as competições, eu acho que eu comecei com ginástica artística, mas era de colégio, então eu não dei continuidade, porque não tinha, né? Sim. Eu vim morar em Atibaia com 10 anos e eu não tinha
essa oportunidade, só na escola mesmo, bem iniciação. Depois eu fui fazer natação, que era o que Atibaia proporcionava na época. Me destacava já de pequenininha, 8, 9 anos, nadava muito, 10 até os 12 anos. Fiz judô por um bom tempo. O Pi era meu colega, o irmão dele. Já passou aqui com a gente, o Pi. O irmão dele era da minha idade, a gente participava. Eu era um menininho de Maria Chiquinha. Uma moleca. Naquela época parecia, né, junto com eles. Uma moleca. Um menininho, uma molequinha. E depois, mais pra frente, com 12, 13 anos, foi um fato até importante, assim, né, de registro para mim. A gente passava o dia inteiro no clube. Saía da escola, os 5 filhos iam pro clube. E a gente ficava na quadra, jogando. O professor de basquete, ele chegava às 3 ou 4 horas, assim, no auge do futebol, no auge da pelada lá. O professor vinha com um saco de bola e as alunas juntas. Eu odiava esse professor. Odiava ele, porque ele tirava a gente da quadra. E a gente tinha que ficar ao redor jogando alguma coisa ali. Alguma outra coisa. E até que um dia ele via a minha frustração, né, brava, que ele convidou para jogar. Eu não quis, porque ele não era aquilo que eu queria, né, jogar basquete. Você teve uma primeira impressão dele aí, mas não tão acho boa. que ele insistiu, ou eu jogava ou não tinha o que fazer, e eu fui. Eu acho que desde o primeiro dia eu devo ter ficado uns 5 anos sem faltar, Não que eu tenha até me apaixonado, porque eu sempre gostei mais de futebol, judô, mas era o basquete que trazia essa performance, essa condição de você ter um acompanhamento, ir para jogos, né, dos 12. Você participava, você ia para... Até os 44 anos eu joguei... Nossa! Joguei o tempo todo, assim, de treinar basquete. 5 dias na semana, federação, master, né, Você foi subindo ali. Subindo, E era bem puxado. Era uma prática praticamente profissional. Sim. A gente não tinha um incentivo financeiro. Sim. Mas era, né, uma dedicação, uma responsabilidade que eu assumi dos 12 anos. Como que era o seu treinamento, a sua rotina? Tá, que a gente está falando aí de 12, 13 anos. 13. Como que era a tua rotina de estudo, de treinamento? De estudo, como eu disse, era em segundo plano, né? Naquela época, né? Estudava para passar de ano e do treinamento... Na média, era que a aluna mediana. Eu treinava 3 a 4 vezes com esse professor. Em casa, meu pai colocou a tabela de basquete e eu gostava muito de ir mais cedo, eu gostava de ir no sábado sozinha e ficar fazendo arremesso. Eu tinha aquilo. Isso é seu mesmo. Era meu, era de... Acabava, né, tendo retorno, era cestinha, era destaque, era a melhor jogadora da temporada, tive uma porção de reconhecimentos. Assim, você realmente estava ali praticando. Estava fazendo isso. Aos 17 anos, fui convidada para jogar em São Caetano. Eu não sei se São Caetano ou Santo André. Acho que Santo André, talvez, que jogava a Marta, jogava jogadoras de nome. A gente jogava contra a Paula, Hortência. Nossa! Teve jogos regionais, que foi em Jundiaí, que elas tinham acabado de montar a nossa caixa de Campinas. E caiu na nossa chave o primeiro jogo delas. Só para você ver, o resultado foi 220 a 20. 20 pra gente. Tá. Então, nós éramos muito dedicadas, mas, né, não chegava, né? As jogadoras, era Marimar, era um guarda-roupa, assim, enorme. Gigante, a gente olhava, assim. Mas foi uma experiência incrível, né? Muito incrível. Então, eu treinava essas 3, 4 vezes. Quando a gente foi para a faculdade, esse mesmo time foi interessante. Era natural, era uma coisa da história, da cultura. A gente jogava, já tivemos, atrás de mim, já tinha a geração do basquete famosa de Atibaia. Sim. Era o vôlei masculino e o basquete feminino. Isso se destacava na minha adolescência e tudo. Mas atrás de nós, todos os outros, quando chegavam na hora da faculdade, ou da maioridade, ou iam trabalhar, ou iam fazer faculdade fora de Atibaia, acabava o time. O nosso time deu certo, era tanto empenho, e não tinha remuneração, né?
que a gente foi para a faculdade, mas a gente conseguia, eu trocar os horários todos para vir treinar na sexta, no sábado e no domingo. Então, a gente manteve o time no período de adulto, com 22, 23, 24, 25, até fazendo assim. Não precisamos abandonar. Foi a primeira geração que prolongou, além dos 17 anos, deu continuidade. E aí o grupo se junta, nós somos muito amigas, fazemos até uma viagem. Até hoje. De 5 em 5 anos a gente faz uma viagem. O ano passado fomos para Las Vegas, as meninas todas do basquete. Incrível. As meninas do basquete em Las Vegas, com a bola, fazendo as graças todas. É uma amizade da vida, né? Ali é uma história para mim, uma história muito forte. Porque você tem muitas histórias. E não era a minha paixão, nunca foi o basquete. Então, nem de jogador, nem de assistir. Eu fui assistir NBA já outras vezes, né? Nos Estados Unidos, tudo mais. Não era, mas estar lá e poder fazer parte dessa vibração, né, de jogo, de time, superava isso. Então, era mais pela necessidade, né, da atividade física, né, de uma realização, né, de você estar realizando, do que ser o meu esporte predileto, porque se eu chamar de esporte predileto, era a ginástica artística, né? Mas esse era um sonho que não existia na Redondeza. Você não conseguia? Não conseguia, essa era. Que na época era a ginástica olímpica. Hoje é a mesma coisa, mas é a ginástica artística. Tanto que eu sou formada, técnica, pela USP em ginástica artística, presencial, né? Sim, né? Em 88 não existia nada. Nada, nem televisão. Nem televisão. Não, também não, né? Mas aí eu fui, daí adulta, né? Depois da faculdade, foi a primeira pós que eu quis fazer. E voltei para Atibaia para trabalhar com a ginástica artística em escola. Você estudou, você fez em São Paulo? Não, você se formou? Colegial em São Paulo, no Objetivo da Paulista, aquela fase bem adolescência, assim. Depois eu fui para a PUC de Campinas. PUC de Campinas. A Unicamp estava... Acho que foi o primeiro ano da Unicamp, eu não sei, alguma coisa que nem tinha, né? Não tinha muito essa opção, depois que a faculdade veio, 83, 84, acho que é isso. Faz tempo. E você tem um projeto lindo, né? A gente está indo, caminhando, falando ali. Você tem um projeto lindo. Antes de chegarmos ali na Escola Motriz, onde que você trabalhou, o que você fez? Você lecionou durante muito tempo. Conta um pouquinho dessa história, antes da gente chegar na Escola Motriz. Que é o seu bebê, né? Que é o seu exatamente, bebê, nasceu. Que é a sua filha. É uma filha. Sim. Eu, quando fazia faculdade, no último ano, eu comecei a dar aula de natação no ginásio de esportes. Dei aula há muito tempo de natação. Gostava do desenvolvimento, já não tinha afinidade com o treinamento. Fazia parte da equipe, treinava os menores, mas eu olhava ali com uma desconfiança de que talvez não fosse uma fase adequada, né? Para a esportivização precoce, era um sentimento que eu tinha, né? As crianças estavam envolvidas, ninguém vai obrigado, né? Tem casos e casos, né? A gente sabe na história de famílias aí que lidaram com isso de outra forma, né? Mas ali não, aqui as crianças estavam ali e tinha até uma rotatividade, porque o treinamento é árduo e acaba a criança tomando a família e a criança tomando decisões que nem sempre vão incentivar que continuem, né? Isso é de cada um. Então, eu trabalhei na prefeitura com a iniciação e o treinamento. Essa foi minha história que eu iniciei. Sempre com desenvolvimento? Não, tinha treinamento também. Eu trabalhava na iniciação, ensinei milhares de crianças a nadar, não sei quantas por ano, mas também ia para os jogos regionais, levava as crianças, fazia o treinamento. E a piscina não era aquecida, isso me chamava muito a atenção. E os jogos regionais, os jogos abertos eram depois, mas os regionais eram julho. Então, você imagina, julho em Atibaia e crianças de 9, 12 anos tendo que fazer o seu treinamento regular. Numa piscina. Eu tinha que ter uma estrutura ali, porque eu acabava, às vezes, até enganando, falando pro chefe, né? Na época, o Cabral, que eles fizeram, mas eles não fizeram tudo aquilo. Era muito frio. A criança ficava
hipotermia, assim, Sim, nitidamente, sim. né? E aqui é gelado. É gelado, e gelada. tivesse garoando, né? O que tivesse era véspera dos jogos, né? Eles Então, iam tinha que representar, treinar, era o que eles tinha. tinham que Nenhuma cidade tinha piscina aquecida. Nenhuma cidade do interior, sim, né? Sim, entendi. E isso também fez eu repensar, acho que não era, eu percebia a iniciação, sim, no verão, porque era a temporada verão, depois não É uma aparecia delícia. ninguém. E depois eu fui fazer a pós em São Paulo, deixei a natação aqui para trabalhar, para estudar ginástica artística. Fiquei lá 1 ano e meio. Acho que a USP teve greve, então eu tive que passar o outro ano, tudo. E nesse período eu trabalhei no Carioquinha, que era uma academia também que tinha todas as modalidades. E eu trabalhava com natação de bebês, gostava muito. E deu tudo certo, voltei da pós-graduação para trabalhar em escolas. Aí eu fui trabalhando com a educação física, com natação e com a ginástica artística. Depois, bem mais tarde, meus filhos já estavam grandes, que eu fui dar aula na FAAT, no curso de pedagogia. Aí mudou, aí foi um divisor de águas. Na verdade, assim, o que me motivou, o que me ajudou muito a voltar a estudar, foram os grupos de estudo da Terra Brasil. Eu lecionava lá e a escola, ela favorecia que o professor estudasse, ajudava, né, financeiramente. Cobrava até, você tinha que trazer, trazer o conhecimento para as discussões, um incentivo isso, um incentivo muito grande. Eu fui fazer o mestrado, é um divisor de águas, assim. Foi onde a tua vida começou? Isso. Eu comecei a lecionar na faculdade antes do mestrado, por ter pós-graduação eles aceitaram, mas é claro que a aderência era muito menor, chamar aderência, as disciplinas que você pode pegar dependendo da sua experiência acadêmica. Sim. E aí, com o mestrado, eu abri, aí chegava o semestre, eu tinha 7 disciplinas por semestre, né? Então, cada dia, 2 disciplinas, uma correria. E mais, eu me aprofundei mais ainda na questão do estudo e aplicando isso. Isso era muito bom. Porque você estudava e aplicava, você tinha a oportunidade. A oportunidade, principalmente se tratando das crianças, do desenvolvimento da primeira infância, aprendizagem motora, eu lecionei muitos anos, então essas questões foram referência. Essa primeira infância, né? E isso tudo que acontecia, eu tinha um espaço reduzido na escola, porque por melhor eu trabalhava em várias escolas, 4 escolas e 2 faculdades. Nossa, era uma carga horária bem tranquila. Mas dá para fazer porque você acaba distribuindo o tempo, né? Sim. É uma correria, né? À noite era bem difícil esse trabalho de sair, voltar para casa às 11, aos pouco. Eu lecionava na FESB, pegava Fernão Dias, 3 noites na... Mas deu tudo certo, tudo faz parte. Hoje eu só vejo como um aspecto positivo, né? Essa dedicação. O que você colheu disso daí, né? Eu colhi de tudo isso. E lecionando, o espaço era reduzido. Eu conseguia ter um reconhecimento, tanto que eu fiquei muitos anos nessas 4 escolas, né, muito tempo, e eu tinha um reconhecimento. A coordenação, os pais, os grupos de alunos ficavam comigo na modalidade que era a psicomotricidade e a ginástica artística, de base, aquela que tem tecido no meio da aula, tem escalada, era uma ginástica artística adaptada a um salão desse tamanho nas escolas. Então, o que eu não tinha era isso, um espaço maior para fazer o trabalho, né? Daí que depois eu venho com a história da motriz. Isso. E eu sabia o quanto aquilo era importante, pela teoria. Eu sabia, né, no conteúdo teórico, que a criança precisava, na primeira, segunda infância, explorar e ampliar o repertório. Então, o curso de ginástica artística me trouxe conhecimento a respeito disso, informações. A gente terminou a graduação, né, a pós-graduação, com um treinamento de 10 dias com os russos, que na época estavam no Brasil para ajudar, para participar do treinamento das atletas olímpicas, na época de destaque, e o nosso grupo foi participar da pós-graduação desse treinamento, desse curso mesmo, em Minas, né, em Belo Horizonte.
E ali, tudo que apresentaram, tudo que os teóricos apresentaram, né, de teoria, né? Tudo que eles apresentaram de teoria era: o treinamento é para a direita, o desenvolvimento é para a esquerda. Se você está falando em questão de desenvolvimento, na ginástica artística, no esporte, precisa ser com esses cuidados de ampliar o repertório, de trabalhar a diversidade, de a criança experimentar diferentes formas de fazer o movimento. Se você fala de treinamento, aí você está tratando do alto rendimento. É isso que eu ia falar. O treinamento ele é voltado, né? Quando você fala treinamento, voltado para rendimento. Para rendimento, performance. Aquela modalidade vai trabalhar performance, as técnicas. Vai se desenvolver aquele esporte dentro da... E a ginástica artística, ela é a mais precoce. Ela só não é mais precoce que a natação, porque a gente, né, fala a natação como precoce de uma outra condição. É o precoce de ser cedo, não de ser antes da hora. A criança vai para a natação desde bebê, então é precoce. É precoce eu acho que é um dos primeiros esportes. Estímulo precoce. Você dá o estímulo quando a criança é bebê, os primeiros estímulos, né, para engatinhar, para sentar, né? E tem outro contexto do precoce antes da hora. E a ginástica artística, o treinamento, a gente pode considerar que ele é precoce antes da hora, quando você visa performance e rendimento. Na época de estágio, eu fiz estágio no Pinheiros, eu fiz estágio no Centro Olímpico, né? Teve essa formação da ginástica artística. No Ibirapuera, se a criança fizesse 6 anos, ela nem participava da seletiva. Era só até 5 anos que eles elencavam ali qual criança tinha condição uma aptidão. Uma aptidão, faziam alguns testes. Sim. Então, quer dizer, precisava ser precoce mesmo. Né? E aí, o treinamento intensivo já virava a rotina da criança. Eu me lembro das cenas, assim, das crianças estarem treinando, a gente 5 lá... Não, 5 não, né? Porque já começou desde 2, 3 anos de idade. Porque eles pegam... Não que ela saiba fazer a ginástica, eles pegam o background, eles pegam alguns testes para olhar a força, agilidade, flexibilidade. Tinha um técnico que falava, quando eu ponho a criança na barra, peço para ela girar e ela titubia, né? Ela demonstra medo, ele já olha não... que... Pode trabalhar o que for, ela pode ter, né, as características, né, as capacidades muito bem trabalhadas, mas já percebem isso como um traço de medo, e medo, aí ela não vai... Então, é uma leitura dele, né? Não estou teorizando isso. Sim. E ali no Centro Olímpico também ficavam as crianças treinando, as mães acampadas, né? Porque vinham de van, vinham de perua, né? Não existia nem van. E perua. Ficavam ali dependendo do treinamento da criança, porque elas tinham as bolsas, tinham acho que a alimentação, né? Bolsa Família, não existia esse nome. Né? O pacote investindo nas crianças. Então, eu percebia isso, é uma visão minha. As crianças de periferia permaneciam mais do que as crianças no Pinheiros, era claro, eles tinham os... Como é que chama quando... tem o sócio, mas tem os militantes, né? Que é aqueles que podem frequentar para treinar o futebol, para treinar... Sim. Então, a ginástica tinha um número muito maior, assim, no destaque, no treinamento de alto rendimento dos bolsistas, dessas crianças que vinham da periferia e podiam usufruir usar ali, o nome É como se os filhos mesmo, né, dos associados, talvez não aguentassem a rotina do treinamento, abrir mão dos aniversários, das festas, porque do inglês, do balé, abrir mão de tudo. Abrir mão, né, da natação, de tudo, e a dedicação exclusiva ficava por conta do pessoal que vinha da comunidade. Então, tudo isso, para mim, foi uma leitura de mundo, do direito à criança. Quando eu fazia bagunça, o professor me deixava de castigo na corda, lá em cima, e se chorasse... Mas, não era nem bagunça que ela falou. Como é que é? Ela falou... eu não podia brincar. Quando eu brincava, me chamava a atenção, porque aí não é para brincar. A gente nem está falando lá, né, de outras questões que a gente sabe, da Alemanha, da Rússia. A gente está falando do Brasil, né, com uma realidade diferente, muito mais aberta, né, no Brasil, muito mais
Os cuidados, assim, na China, que tem aquela tradição que a gente sabe. Eles são muito. A regra ali. O que aparece na mídia, hoje já está claro, né? Você assiste os vídeos, como tortura vem, né? Tortura do treinamento chinês, você colocar na. Até brinca, né? Gente, na tortura já vou começar a minha tortura chinesa. Então virou, né? Uma piada. Olimpíadas até colocavam isso de forma explícita, né? Os tapas, os chacoalhão nas meninas, punição. Crianças. São crianças. Nessa reportagem que eu até apresentava na faculdade, eles também iam nas escolas na China de educação infantil para selecionar e já levar para o acampamento, né? Para onde fica o alojamento. E aí o relato é que uma vez por semana a família ia visitar. Eles eram soldadinhos para treinar. E isso tinha benefícios para a família, tinha a bolsa, o auxílio, e tirava o custo, né, também da família. Se tirava a criança, era um a menos, né? Então, isso é uma outra realidade. No Brasil sempre foi mais respeitoso, mais tranquilo, mas eu tive que escolher. Então, quando qual caminho seguir? Eu até... O meu professor da pós... O Públio, ele me chamou umas 2 vezes para assumir o Pinheiros, né, de estagiário para ficar. E eu tinha essa sensação, não é isso que eu quero, né? Não é isso. Depois, naquele ano mesmo, eu engravidei e já estava lecionando, né, com a ginástica aqui no CEF, foi lá que eu comecei. E foi assim que nasceu a Escola Motriz. Foi da minha vivência nas escolas com a psicomotricidade. Isso é incrível, porque você viu tudo isso, você sentiu os dois lados e daí criou-se, né? Veio a teu propósito, vamos dizer, de vida. Ele veio junto com uma outra questão importante. Eu estava prestes a aposentar. Não ia aposentar de parar. Eu tenho muitas colegas, hoje não é uma realidade. Acho que você, o pouco que eu te conheço, você não vai parar. Não era uma realidade para mim, mas aquilo te chama a atenção. Ei, eu vou aposentar. E aí? Principalmente assim, na questão financeira. Se eu realmente, eu não vou aposentar agora, mas um dia eu vou. Financeiramente, quando você para de lecionar, você vai viver da aposentadoria. Sim. E não dá. E sabemos, não né? Dá, né? Sabemos aí como você tem uma outra coisa, mas é tudo incerto, né? As pessoas que não tiveram esse cuidado lá atrás um cuidado vão ter que ter um cuidado agora. Então, eu sabia o que era uma necessidade. Não tinha tido a pandemia ainda, a escola vai fazer 6 anos agora esse mês. Então, eu não contava com a questão da pandemia. Foi 1 ano antes, foi um susto enorme, mas já vinha dando certo, né? Mas a aposentadoria fez eu dar um impulso, como se a água bateu no bumbum. Sim, né? Vamos, porque né? eu sei o que eu faço, eu sei que é importante, eu tenho um reconhecimento, eu tenho convites para trabalhar em vários outros lugares, isso... Sempre você tive. Se tornou muito forte, né? Nessa questão de entender a criança em relação ao desenvolvimento integral. Todos estão relacionados. Se a gente dá ênfase ao cognitivo, que a escola, né, usa lá as grandes cabeças, se você não olhar a criança por inteiro, está fadada a um insucesso. Você não estará contribuindo. Não tem como você pegar só uma parte. Tem. Eu vou pegar o indivíduo e vou dividir. Não tem como ser. Não só a criança, né? Como você disse, o indivíduo. Criança, o indivíduo. Isso mesmo. Porque estamos falando aqui do desenvolvimento. Mas conta, daí eu ia perguntar aqui da idade, mas conta como que isso saiu do papel, esse projeto. Agora fala... Muito rápido. Muito rápido inteiro. Mas a ideia e concluir foi muito rápida. Eu inaugurei 20 de abril, passou as férias. Nas férias, com certeza, eu não pensei nisso, né? Janeiro, fevereiro. Então, foi entre fevereiro e abril para concluir uma situação que...
não era uma realidade há 2, 3 anos. A preocupação da aposentadoria já estava, porque eu já estava no processo de aposentar. Sim, sim. Né? Então, isso já vinha. Agora, de ter o meu próprio espaço, foi olhar na Lucas, olhar para um lado, para o outro e começar a ver placa de alugar. E se fosse aqui, será que daria? É bem maior que o da escola. Eu sempre comparava com os espaços que eu tinha na escola. E aconteceu de eu passar lá onde eu tô, né? Onde é a gente, daqui a pouco nós vamos passar o endereço certinho. E tá a placa de aluga-se, tinha um valor mais baixo do que os outros. O espaço era grande, pertinho de casa, eu moro ali do lado, sabe, tudo assim. Tudo foi casando. Né? Então, eu tive que ser rápida, porque as outras opções de locação eram distantes, menores, aqui não daria mesmo. Sabe assim, quando você tem a cereja ali? Vamos, é agora. Tinha que ser. E eu tinha recebido o dinheiro do fundo, que era muito pouco, mas muito pouco. Então, com esse dinheiro do fundo, a escola foi. Na inauguração, teve um movimento grande. E na primeira semana, o primeiro mês, já estava no azul, sabe? Eu nunca pus nenhum dinheiro meu. A escola foi dando muito certo, né? Então, não é só pelo dinheiro, mas sim, o interesse. É o interesse. Isso tem relação, com certeza, de eu estar, na época, há 12, 13 anos, lecionando no curso de pedagogia da faculdade, né, da FAAT, na educação física na FESB. Então, todas as professoras que fizeram, eu dou aula desde o primeiro ano que abriu a faculdade. Então, todas as professoras, que eu não sei quantas mil são, né, formam mais de 100. Sim. Entram mais de 100, mas formam 30, 40. Sim, não são todos, né? Mas as que fizeram a faculdade em Atibaia foram minhas alunas do desenvolvimento da infância, né? Da primeira infância, da importância da atividade física na educação física escolar, da responsabilidade do professor em ampliar. É este ponto que eu queria que você falasse aqui pra gente. Eu sei que muita gente que tá aqui nos ouvindo, assistindo, já tem esse conhecimento, mas fala um pouquinho da importância, da motricidade mesmo, ali dessa primeira infância da criança, porque para mim, né, como eu estou olhando aqui, é o pilar da tua escola, né? Sim, então, sim. E não é só o desenvolvimento motor, como você colocou, é tudo. Então, fala um pouquinho dessa integração do indivíduo como um todo, né? Que é do desenvolvimento cognitivo, motor, enfim. Fala um pouquinho, explica para nós agora como professora. Como professora. Como professora. Acho que os meus alunos de faculdade, as mães, os pais que eu atendo, eu explico dessa forma, tá bom? Sim. O desenvolvimento da criança, ele acontece integrado. É o desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo, social. É preciso o adulto estar atento, ser o mediador de tudo isso. Mas nessa fase, né, desde que a criança nasce, desde que ela vem ao mundo, é possível que você estimule o desenvolvimento a partir, né, na minha visão do meu trabalho, a partir do desenvolvimento motor, você relacione isso, perceba que você está estimulando também o desenvolvimento cognitivo. Sim. Então, a criança, quando ela está em movimento, esse movimento está sendo mediado, em algumas situações, né, ele é até preparado, como na escola, por exemplo, você tem o material todo disponível, né? Esse movimento preparado ali, colocado para a criança, ele está estimulando o desenvolvimento cognitivo. Ela está fazendo sinapses do pensamento para entender como é que ela vai engatinhar. Você está no auxílio, você está colocando uma rampa. Depois ela está aprendendo o trajeto, que ela vai saltar primeiro, depois rolar e mudar o percurso. Ela está memorizando a nomenclatura. Então, o movimento, ele propicia o desenvolvimento do pensamento, da cognição. Então, é importante que ela experimente situações diversificadas, desde lá da casa dela, desde os primeiros dias de vida, até que ela possa crescer de uma forma exploratória, explorando o mundo todo. Então, o movimento propicia o desenvolvimento cognitivo.
ele propicia o desenvolvimento emocional também. As questões de autonomia, autoestima, autoimagem, autoconceito, autorrespeito. Enquanto ela está vivendo essa situação exploratória, ela está dando conta de perceber se aquilo traz o perigo para ela, está mensurando as consequências, ela está sentindo, ela está desenvolvendo autonomia, porque ninguém dá autonomia, ela precisa viver o processo da consequência para desenvolver autonomia. Então, estar, né, num ambiente que ela possa se deslocar, explorar, e ela tem a consequência das atitudes dela e desenvolve autonomia em diferentes aspectos, né? Até do pensamento, da ação. Então, é rico demais para a criança no desenvolvimento emocional. A gente fala também de uma pré-adolescência, até, né, na meninice, a criança com 9, 10 anos, já essa questão do corpo, da autoimagem deturpada. Tem N situações de relato das famílias que a menininha já com 9 anos não quer tirar o moletom, aquele moletom amarrado no bumbum. Eu sou, né, usa o termo de sou gorda, tô feia. Isso, crianças de 8, 9 anos, até menos. Até menos. Até hoje menos, é né? Hoje menos. tem aí na minha turma menorzinha lá, que chama GA Motriz, de 3 a 5, a criança... ela não perguntar, com qual idade começa? Começa com 1 ano. No folder, na divulgação, está com 1 ano e meio por conta da pandemia. A gente começava com 8 meses, mas as crianças engatinhavam, ficavam... Aí, por questão mais de higiene, segurança, a gente passou para 1 ano e meio. Aí, agora, a gente já voltou um pouquinho para 1 ano. Tá. Porque a turminha de 1 ano até 3 anos, até fazer 3, 2 anos e 11 meses, as atividades são de locomoção, muitas das atividades. E, às vezes, a criança menorzinha ainda não engatinha, não anda, e teria que montar um outro horário, né? Assim, se a turma está muito cheia e tudo. Sim. Então, foi uma escolha de a gente começar com 1 aninho. Tem muitas crianças que passam o processo de aprender a andar nessa fase. Então, lá é uma riqueza, né, de oportunidades. Para explorar. Para explorar, para auxiliar quando precisa de um estímulo mais específico. E até que idade, mais ou menos? Até 13 anos é o ingresso. Mas tem exceção, se for uma questão de uma necessidade da família, indicação de neuro, psicólogo, com as questões das telas, né, o uso excessivo, eu sinto que aumentou essa preocupação dos pais, do adolescente. Eles conhecem muito o parkour. Isso. O parkour são técnicas que são oriundas do treinamento de bombeiro. Na França, década de 40. Eu não sei a história do então, o parkour que a gente assiste no YouTube, que é a galera pulando telhados, subindo em muro e fazendo algumas acrobacias até de risco, perigosas, é o parkour, né, da rua. Na verdade, surgiu como um ginásio que eles faziam um percurso, que Le Parkour é o percurso. Então, a técnica da semana, por exemplo, era vamos fazer Le Parkour, né? Hoje é dia de treinar o percurso. Então, tinha as pontes, a corda, os muros para o bombeiro. Sim. E disso foi acontecendo de tomar uma dimensão de ir para a rua, e grupos foram se organizando e tomando aí uma dimensão maior. Hoje tem no mundo todo a prática. E já tem a modalidade também. A gente apresenta a modalidade para os alunos, apresenta a história, né, da onde surgiu, quanto isso é importante para a vida deles. Eu falo sempre que a escola motriz é uma escola para a vida. Então, essa vivência do parkour tem relação com uma necessidade da vida, do cuidado, do ajudar o outro, que é o bombeiro, né? Ele vai ajudar o outro, o resgate, a própria condição de pensar se aquilo está colocando ele em risco, porque se ele não chegar lá para ajudar o outro, ele arrumou 2 problemas, né? Ele caiu e ainda o outro ficou lá. Então, eles têm muitas atividades com os animais para resgatar, para levar o colega, para colocar nos ombros, para carregar na corda, né? Trazer, levar. Esse é o parkour
relacionado ao bombeiro que tem na parede pintada, a escadinha do bombeiro que desce pelo cano. Então tudo isso tem lá na escola. E tem o parkour que eles... vontade de fazer. Depois eu falo, me pergunta isso que eu falo depois de uma tentativa dos pais em montarem um grupo, fizemos uma clínica, foi bem legal. Porque eu acho que os pais têm que fazer, a gente tem que aprender até para incentivar os nossos filhos, né? E para a relação, como eu digo, né? Para a vida, um cachorro corre atrás de você, você tem que pular um muro, você está andando de moto ou está jogando tênis, alguma coisa, uma surpresa da vida, você sabe. Uma escola motriz para a terceira idade. Você sabe que no mês da pandemia a gente já estava distribuindo os folders, motriz sênior. Então a gente ia ter também uma estrutura de aulas para o sênior. A minha sócia, ela fez a pós-graduação dela, terminou a conclusão de curso da faculdade com as questões de Parkinson. Então, ela mergulhou, né, na questão da terceira idade e o Parkinson. E aí ela sempre trazia esse interesse, mas aí aumentou tanto o número de crianças que a gente não conseguiu seguir. Não conseguiu, porque os horários depois da pandemia, em agosto em diante... Que deu um boom, né? De fato, dobrou, deu um boom, porque ficamos aí, 2 anos simplesmente parados. Né? Então, o meu eu não teria resistido parada, não. A gente parou em abril, foi isso, né? A pandemia. Março, abril, isso. Em abril foi março, acho. Então, começou em março. Eu lembro que eu vim para cá dia 20 de março, exatamente na 17. A gente retornou em agosto, ainda de máscara, tudo aquilo. Depois, já em agosto, começou a voltar muita gente. Em julho, eu mudei de salão para pegar 3 espaços. Imagine, eu saí de um salão no mesmo prédio para pegar 2 mais o quintal. Aí, por conta disso, né? Em 6 meses pós-pandemia, a procura foi muito maior. E aqui em Atibaia, você tem uma unidade. Uma unidade. Só terminar um pouquinho do parkour, que eu falei que eles fazem sobre a questão do bombeiro, mas também fazem o que é a modalidade. Então, eles estão ampliando o conhecimento. A modalidade tem os saltos, side, monkey, turn, reverse. Então, eles têm as habilidades próprias, né? Isso. Então, essas crianças de 12, 13 anos vão mais à procura disso. Quando eles fazem 14, eu não mando eles embora. Agora você tem 14. Tchau. Mas é a hora que eles querem ir. Eles não sabem disso, né? Com 11, eles começam a perguntar. Eu vou ter que parar? É verdade que minha mãe falou que só pode até 13 anos? Aí vem a mãe, a avó de uma aluninha já me perguntou 2 vezes se ela vai ter que parar. Eu explico, não, eu não falo para ninguém parar, mas ela vai querer parar. Porque dali só tem dela para baixo. Então eles não formaram o grupo, né? Eles olham e só tem pequeno e eles começam a procurar, que é muito bom, as modalidades coletivas, vão para o futebol, basquete, o vôlei está em alta. Né? Esse desenvolvimento. Já tem a base para jogar o que quiser. O alicerce. O que quiser, patinação, que também está em alta. Se quiser fazer alpinismo, andar de motocross. Está bem formado, né? O licença, então, eles podem escolher o que eles quiserem. Que aí eles seguem. Interessantíssimo. Como você... Bom, você falou ali né, eu fiz a pergunta de uma unidade. De uma unidade. E você não tem pretensão de abrir mais unidades, de expandir a escola motriz? Então, essa pergunta me pressiona, porque eu vivo esse dilema, né? É uma coisa que tem... Que está ali guardada. Está ali guardada, nem tão guardada, ela já está explícita. Faz 1 ano e meio, por interesse maior, assim, né? Aconteceu do meu marido, que olhava a motriz com um encantamento mesmo de fora. Olha essas crianças, isso. E sabendo da procura, que deu certo. Um projeto lindo. Que não tem, né? Não tem um número assim representativo de escolas que atendem nesse formato, com essa proposta, metodologia própria e tudo. E então partiu dele buscar informações e até o interesse na franquia. Então vieram alguns profissionais de uma
uma empresa de franquias de São Paulo, ficaram 8 meses me acompanhando. 8 meses vindo, sentadinho, assistindo às aulas, entendendo um pouco do sistema, a implementação de sistema, foi uma exigência deles, eu tive que colocar isso. Colocaram várias situações, eu formatei tudo, formatei a metodologia, coloquei todo o material, dividi as aulas, montei um programa. Foi uma dificuldade muito grande, porque para a franquia precisava um programa fechado. Você tem que ter tudo ali, anotadinho, passo a passo tem que estar... E eu discordava. Foi um processo que demorou mais tempo, porque eu discordava que eu não estava vendendo açaí, nem café da Copenhague, que ele era representante dessas marcas. Porque eram pessoas, não era um produto. É um serviço tão personalizado, individual. Então, é difícil você formatar, colocar num papel. Muito difícil, muito. Mas nós fomos nos entendendo. Acho que também ele abriu, né? Eu falei de outras franquias que tinham essa questão da metodologia, mas o público criança, você não sabe na sala, você tem lá os 15, que a gente tem 15 a 17 crianças por turma, mas que turma é essa? É uma turma da manhã, da tarde, eu tenho que ser flexível, o professor tem que ter autonomia. A gente conseguiu, fechamos toda a parte da formatação. E aí chegou a hora da expansão, que são as vendas. Na hora das vendas começaram a aparecer, eles trouxeram, meu marido tem muito contato também, já vieram, acho que no mínimo, umas 12 pessoas, não sei. E precisava da minha parte, eu tinha que estar disponível para isso, mas eu estava mergulhada na minha escola, no meu sonho, naquilo tudo que eu acreditava, e eu ia ter que me dividir. Uma das professoras que começou comigo, eu chamei para ela ser minha sócia. Já estava acontecendo esse processo, mas com a franquia isso se efetivou, porque eu precisava de alguém que vestisse a camisa e mergulhasse. E ela tinha todas as características para... Alguém que realmente comprasse a ideia. Né? A ideia e estivesse ali comigo para aprender. Sim. Porque ela era recém-formada. Também tem essa disponibilidade. Em estudar. Exatamente. Estudar era o ponto principal do nosso acordo, do nosso contrato. Eram os estudos e a capacitação teórica, que a prática a gente tinha. Sim. E deu tudo certo. Mas eu não me empenhei muito na questão da expansão, das vendas. Não é uma coisa que está parada, até porque agora em janeiro 2 possibilidades surgiram e eu dei corda. Não efetivou, mas ainda está em negociação uma delas, em Campinas, no Taquaral, uma coisa bem legal. O pessoal da franquia até dizia que a Motriz, quando eu começasse a expansão, ela ia ser uma concorrente aqui, não, a Smart Fit em cada bairro, de tanta necessidade quando ele pesquisou. Porque, gente, tudo mais. A primeira infância é a base, aquilo que a gente acabou de falar, é a base para todos os outros esportes. Para a vida da criança. Não só esporte, mas para a vida. E a gente estava falando do desenvolvimento motor, ele propicia o desenvolvimento cognitivo, daí eu estava falando do afetivo, emocional, e do social, do social. Porque que espaço a gente tem hoje para ter um pneu pendurado e a criança rodopiar 5 vezes, escalar? Que espaço a gente tem? A gente não tem mais o quintal, a gente não tem mais a rua para brincar. Acabou. Os irmãos que eram... Árvores, as árvores. Da época que eu subi em árvore. O tempo para o pai te levar para o parque todo fim de tarde, não tem. Agora é só então, infelizmente, a gente tem que produzir esse espaço artificial. E a Motriz, ela é cheia de recursos que são inusitados, que foram construídos, muros e muros, e algumas amarrações na parede, que eles possam, essa escada de bombeiro, um tumbler. Tumbler é uma cama elástica comprida de 10 metros, que eles fazem as acrobacias, rampas, uma porção de rampas. A gente tem que ter um quintal, que eles terceira idade. Tem bastante significado, trabalhar a motricidade na terceira idade com esses aparelhos, que não são esses materiais funcionais. Sim. São materiais de totens que você empilha e tem que escalar, subir.
como eu disse, né, trave de equilíbrio no chão, depois de 20 centímetros, de 50 e de 1,20, né, para andar, para se equilibrar, para saltar. Trapézio, tecido, tem cinturão elástico, tudo relacionado à mobilidade. Não tem uma aula igual a outra. O nosso planejamento acontece às quartas-feiras, né? A gente supervisiona para que não tenha aula. Não seja, né? Porque aí fica maçante. Porque o que acontece, a gente percebe muito. A gente tem a aula da ginástica artística lá, que é uma modalidade. Essa precisa ter os 4 aparelhos, que é o feminino, que é uma cultura, é muito maior o número de interessadas. Pode ter menino, né? Tem a argola, a paralela, a masculina, mas não tem. Os meninos vão lá para o parkour, para o circo. Outro mundo, né? Um mundo mas pela cultura mesmo, porque nos Estados Unidos tem muitos meninos praticando isso. Mas é cultura, isso é cultural. Né? A gente então, na ginástica artística, a gente apresenta a modalidade com a técnica, com os elementos, mas também amplia. Tem uma hora do circuito que ela vai fazer escalada, a aluna da ginástica, e faz outras coisas. Sobe no muro de parkour e termina no salto de ginástica. O tecido que elas gostam muito, a lira do circo. Mas eu não deixo de, na aula, sair da modalidade, né? E o planejamento também é diversificado, porque a gente não faz a preparação de competição. A gente faz a apresentação da modalidade. Então, elas fazem a estrela, a ponte. O enfoque não é. Se for a competição, eu não posso tratar com os pais que a sua filha venha uma vez por semana 50 minutos. Eu estou enganando os dois. Sim. Ninguém participa de competição uma vez. Treinando uma vez. Uma ou duas na semana. Competição, alto rendimento todos os dias. Sim, que é aquele outro tipo de treinamento. Mas elas aprendem aquilo que é possível. Até porque elas já fazem balé, os meus alunos fazem balé, natação, inglês, equitação, lutas, capoeira, e tá muito bom ela ir uma vez por semana na motriz. Sim. Nem eu iria sugerir que ela vá mais de jeito nenhum. Essa criança chega e olha lá. Falo sempre para os pais. Ela pode querer fazer 2, tem aluno que faz 3 vezes. Porque deve ser uma delícia. Você tem que fazer a leitura, você é o responsável da relação, né? Você que é. Ela vai alterar o sono, irritabilidade, falta de apetite. Porque não é só isso, né, Cláudia? Não, ela adora. Todas as outras atividades, né? Mas ele gosta, ele quer vir. Não, mas eu entendo aqui que... É o equilíbrio. Que é o equilíbrio. Tem que encontrar o equilíbrio. Até o inverso. Quando a criança, o pai, ele não está querendo vir, está muito preguiçoso. Aí eu falo assim, né, pela minha responsabilidade e comprometimento. É meu aluno, veio conversar. O seu filho escova os dentes, se ele quiser. Né, ele não está querendo ir na motriz, fazer atividade física, que ele anda muito preguiçoso, menina. Ele escova o dente se ele quiser, os dentes? Não, né? Ele toma banho se ele quiser? Ele vai à escola se ele quiser, ele se alimenta se ele quiser. A atividade física não é uma escolha. Vir à motriz é uma escolha, não precisa vir à motriz. Que bom que ele encontrou uma outra, ele gosta muito da natação, do balé, mas não é uma escolha ficar no sofá e ficar, né, sedentário. Sedentário é igual escovar os dentes. Por que a gente se preocupa tanto com a escovação de dentes e não se preocupa com a atividade física? Na mesma medida, pelo menos. Né? É uma necessidade. Mas se financeiramente, a logística, ele puder escolher, tudo bem, melhor, ele pode escolher. Ele quer fazer patinação, ele quer fazer natação. Agora, não quero fazer nada, é como se ele não existe. Não existe nada. Não existe. E eles passam esse período, depende da família, da cultura, né? O 5º aspecto da escola, né? O motor propicia o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. Social, depois eu falo um pouquinho, que tem muita integração, as tarefas são de integração na relação. E o cultura da vida ativa, esse aspecto é muito importante. A família dá esse suporte, mesmo que não seja em nada com custo, mas entenda que precisa ir para a praça, que precisa andar de bicicleta no bairro, que não é escolha que seu filho não quer andar de bicicleta. Eu sempre digo, se a escola fizesse o papel, estou generalizando, e desse ênfase
é importante a questão da atividade física para as crianças, talvez não precisasse matricular. Se tivesse uma motriz em cada escola ou um propósito para isso, sim, né? não precisaria. Uma vez por semana, né, a criança de 10, 12 anos, uma vez na rotina, uma aula por dia de atividade física é recomendada pela Organização Mundial da Saúde, sim, que ele faça 1 hora por dia. E a escola poderia suprir. Né? Deveria suprir, mas não faz. Não faz. Primeiro, que eu lecionei 30 anos. Você conhece bem como é. 20, 30 crianças, um professor. Às vezes não tem nem escola particular, tem o recurso de bola, de material, não tem essa estrutura, não tem. Né, que já faz parte da condição ali da escola não ter essa parte. Né? O foco é completamente fica em segundo plano, o vestibular, enquanto eles mais precisam. Os adolescentes que prestam vestibular, se soubessem, né, a própria escola, se soubessem quanto seria proveitoso para esse adolescente estar numa prática? A sinapse. O corpo todo vai responder. Não é simplesmente você estar ali sentado, né? Ele precisa até isso, extravasar e colocar, né, essa energia que está tão focada ali. O corpo precisa responder aquilo que o intelecto está buscando. Então, deveria ser uma dica. Fica a dica. Que todas as escolas tenham, né? Já me procuraram 2 escolas para levar a motriz. Imaginei mas aí acontece aquilo. Financeiramente, né? Os alunos vêm para mim. Financeiramente e a logística disso, de eu estar lá, porque daí tem que ser, por enquanto teria que ser eu, e aí, me ausentar. E a estrutura, eles não têm esse espaço, esse material. Tem algumas escolas que não têm essa estrutura espacial. E não tem esse valor ainda, né, de quanto isso seria importante para o desenvolvimento. Se a gente fala de alfabetização, então... Aí a gente fica aqui vamos ficar, né? E não podemos. A gente está chegando ao final. Está chegando ao final. Um monte de coisa que eu queria falar aqui. Acho que você vai ter que voltar para conversar. Para a gente finalizar, é uma pena mesmo, porque tem um monte de coisa que surgiu. Mas que recado, que mensagem, para a gente fechar, você daria para os pais? No geral, não somente os pais, mas para a sociedade. O que você, como educadora física e educadora de pessoas, né? Vamos falar assim, não vamos nem colocar ali só o físico, mas como educadora, que mensagem você deixaria para os pais, para a nossa sociedade, em relação a tudo isso que nós falamos aqui, esses pontos que são tão importantes, né? Que é o desenvolvimento desenvolvimento da pessoa, do indivíduo. Então, eu diria assim, hoje o acesso ao conhecimento está muito fácil, a gente tem que fazer um filtro, mas existem aí caminhos para você buscar um conhecimento que tenha um respaldo, né, ou científico, ou experimental, de uma realidade que a gente está vivendo. Então, o conhecimento já aponta essa questão da importância da atividade física para o indivíduo. Ele começa na infância, o estímulo a isso. Crianças que vivem a atividade física regular serão adolescentes e adultos que vão praticar atividade física com mais facilidade. Um número grande de pessoas, da minha geração principalmente, pararam a atividade física quando parou a escola. E esperou o médico mandar aos 30 anos, né? Ficava velho com 30 anos. Aí o médico mandou, aí as academias voltaram a acontecer, né? Voltaram. Porque antes as pessoas se movimentavam mais. Hoje está tudo muito mais fácil de viver, né? Não anda. Se aqui na esquina, abre o portão. Então, hoje as pessoas se movimentam menos. Então, precisa de um médico mandando. Aí você tem que ter uma lacuna enorme, desde o seu ensino médio, que era uma educação física ainda restrita, para os 30 anos por obrigação. Vamos pensar que você estimule isso na infância de uma forma como escovar os dentes. Não, é uma obrigação, um hábito. Cria-se isso, e incorpora isso e permaneça.
Aí vai ficar mais fácil até para o seu filho também participar e vice-versa. Acompanha se o seu filho onde ele estiver, vai junto, incentiva isso. Você está ali alimentando uma situação que vá prolongar a vida das crianças, né, até a adolescência e o adulto, na prática de atividade física. O que eu disse, a teoria já é explícita, isso traz benefícios, falta ainda, o recado é esse, vamos aplicar isso. É unânime, vamos ser exemplos, unânime, não tem literatura que... motivo, exemplo, arrasta. Vamos ser exemplos, né? É unânime, não tem literatura que diga fique sedentário, né? Não estou nem tratando a questão de obesidade, mas as consequências... Tem várias coisas que nós poderíamos que trazer. está tudo bem. A gente está colhendo fruto, não é nem no futuro, é no hoje. Não vamos olhar, porque se você conversar com a criança, não existe futuro. Não, é hoje. Aqui, é agora. Então, para o adulto também. No hoje, o benefício. Vamos fazer aqui, agora. E dentro do possível, procurar o que gosta. E mesmo a criança, deixa escolher. Troca, não tem problema. Amplia o repertório. Meu filho já fez, agora quer mudar. Deixa ele experimentar. Isso está aumentando o repertório dele. Não precisa, né, necessariamente afunilar e ser um atleta. Se ele quiser também, né? A gente conversa de outra questão, isso não tem problema. Cláudia, onde está a motriz? A motriz. O endereço, deixa o endereço aqui pra gente, telefone de contato da motriz. Tá bom. Lembra que eu falei que eu pesquisei, mas acho que eu caí no coração, né? Bem ali, né? Bem ali. Não tem como não vir. Não. Quem já passou por Atibaia, acho que passou na frente da motriz. Se for 6 da tarde, já tá escurecendo. Você vai parar na frente e vai olhar as crianças saltitando lá dentro, né? Fazendo acrobacias. A motriz fica na Avenida Prefeito Takao, 85E. Sim. Pertinho do Lago do Major, da Escola Major, naquela avenida nova, que não é tão nova, mas é nova para quem mora aqui há muitos anos. Na frente da loja de carnes Swift. Sim. Ela está na parte mesmo. de baixo do prédio, são três partes, assim, né, que são integradas. É um espaço bem rico. Vocês podem conhecer, levar o filho para uma aula experimental. Façam isso. Não tem custo, né? Conversa comigo. Às vezes tem muita indicação de pediatra, neuro, psicólogo. Eu estou aberta, eu converso com os pais, converso com o especialista que indicou, ou não mesmo, né? A motriz atende crianças que têm dificuldade de mobilidade no sentido de intencionalidade, atende crianças atípicas, típicas, todas. Né? Toda a diversidade ela é aberta. É uma escola inclusiva. É inclusiva, não precisa nem perguntar, né? Porque eles já sabem. E estou sempre disponível como parceiros, né? Ela é toda de vidro para que os pais possam ter essa percepção da riqueza de experiência. E tem dado muito certo, né? Foi uma ideia muito bom. A gente boa. Chegamos ao final de mais um episódio aqui da Resenha Glicogênio. Eu quero te agradecer, né, por compartilhar o teu tempo, suas experiências, suas histórias. A gente aqui do estúdio a gente aprendeu muito. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente aprendeu ainda mais, né, de tudo isso que você colocou, a importância do movimento. Né? E é isso que a gente quer trazer aqui. A gente traz na nossa Resenha Glicogênio. Então, muito obrigada por ter participado. Vai ter que voltar, porque tem muita coisa para falar. Eu avisei, né? Falei, eu falo muito. Eu falo, mas é isso, tem que falar. A gente tem que falar, né? Tem que mostrar para as pessoas. Pessoal, muito obrigada. Chegamos ao final de mais uma Resenha Glicogênio aqui pelos estúdios da Rádio Mídia. Eu vou deixar o WhatsApp da rádio, para quem quiser fazer seus comentários, fazer alguma pergunta para a Cláudia, ela vai responder, a gente retorna para vocês, ou mesmo, se vocês querem, quem que vocês gostariam de estar aqui, né, sendo entrevistado, fazendo essa resenha aqui comigo. Então, anotem aí o WhatsApp, 91485-1246. E até a próxima Resenha Glicogênio pela Rádio Mídia.